Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nessa aula você vai aprender a fazer chaveirinhos de coruja de 3 maneiras diferentes. Esses modelinhos podem ser utilizados para vender ou para dar de presente tanto no Dia dos Professores quanto no Dia das Mães. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar mais informações sobre como adquirir o seu molde e também onde encontrar os materiais utilizados. E antes de começar essa aula, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber quando teremos aula nova por aqui. E agora sim, bora para a aula! Aqui eu já tenho recortado a cabecinha da minha coruja e também já tenho aqui o recheio no forrobel, que eu já expliquei como fazer nas aulas anteriores. Se você não viu, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Tenho também aqui uma fitinha de cetim e uma argola de chaveiro. Essa fitinha tem a minha logo, mas pode usar qualquer outra fitinha, tá? Tenho também o bico, que eu fiz a dublagem para ele ficar mais durinho, que eu também ensinei na aula anterior. E aqui os olhinhos da minha coruja. O tamanho dos olhinhos está lá na lista de materiais da apostila. Aqui, a parte da frente do meu rostinho, eu vou fazer colada, mas você também pode fazer aplicada, como eu mostrei na aula anterior. Você também pode fazer aplicada, tanto com ponto palito, quanto com ponto atrás. Ajeita certinho aqui com a parte branca e depois é só vir refilando esse feltro branco para que ele não apareça na hora da costura. Agora aqui para a montagem do chaveiro, você vai utilizar a fitinha de cetim e passar cola unindo as pontinhas dela. Pode utilizar tanto a cola quente quanto a cola de silicone. Aí é só segurar aqui, ó, espera um pouquinho para a cola aderir bem. E agora vamos fazer a montagem. Como esse chaveiro é o modelo slim, ou seja, ele é achatadinho, é só colar as camadinhas. Primeiro a fita de cetim, depois o recheio de forrobel e depois a parte de cima da carinha da coruja. Ao invés do forrobel, você também pode usar manta R1 ou manta R2. Feita essa montagem, é só costurar em toda a volta com o ponto da sua preferência. Aqui, quando a peça tem duas cores de feltro, eu sempre utilizo a linha que vai aparecer na parte da frente, né? Aqui nesse caso seria a linha branca. Se você não gostar desse tipo de mistura de linha, é só utilizar a linha invisível. E aqui na parte superior eu já uso a linha rosa. Eu costumo utilizar o ponto chuleado, mas você também pode utilizar o ponto caseado. Fica aí ao seu critério. Aqui, quando chegar na parte superior onde está a fitinha, você faz a costura passando a agulha pela fitinha, tá? Independente se é o ponto chuleado ou se é o ponto caseado, você precisa fazer esse processo para deixar a fitinha bem certinha no lugar dela. Feito toda a costura, agora é só colocar a sua argola na parte superior da fitinha. Geralmente eu deixo para colocar a argola no final, porque assim ela não me atrapalha na hora da costura, mas se você quiser colocar antes, pode colocar também. E aí é só finalizar aí a sua corujinha. Para as bochechas, eu uso giz pastel oleoso na cor vermelha e um pincel macio de maquiagem. Mas você também pode utilizar blush ou tinta de tecido. Os olhos de meia pérola eu colo com a cola de pedraria. Costumo passar um pinguinho no feltro e outro pinguinho na parte de trás da meia pérola.
E aí é só colar o biquinho com a cola de silicone ou com a cola quente. Assim, você já vai ter a base da sua coruja. E aí você pode colocar os acessórios que você quiser nela. Por exemplo, para o Dia dos Professores, você pode colocar um óculos de feltro, esse tem aproximadamente 4,5 cm. Pode colocar detalhe de florzinha aqui na cabeça. Pode colocar também lacinhos de feltro, esse tem 3 centímetros. Pode colocar tanto aqui no rosa quanto no verde. Se você tirar o óculos, ela já fica com outra carinha. E assim você pode utilizar também para o Dia das Mães. Olha só que fofinha que ela fica. Para o segundo modelo de chaveiro de corujinha, eu escolhi a cor marrom. Já fiz a colagem aqui. E agora vou refilar a parte de trás aqui da minha coruja. Já tenho aqui também o recheio no forro bel. Se você não quiser fazer no modelo slim, é só colocar fibra por dentro da corujinha. Aqui tem um pedacinho de feltro marrom e uma argola de chaveiro que eu escolhi aqui na cor dourada para combinar com o marrom. Esse modelo você vai pegar a última argola aqui do seu chaveiro e você vai costurar nesse pedacinho de feltro. A cada pontinho você vai dar um nó de arremate para que ele fique bem seguro. Daí cerca de 4 pontinhos por aí. Depois é só dar uma refiladinha, tirando o excesso de feltro aqui das laterais. E aí, para a montagem do seu chaveiro, você vai colar essa parte que você costurou na parte de trás da coruja. Cole de maneira que não fique muito próximo aqui da borda, porque você vai fazer a costura. E deixe a sua argola do lado de fora. Depois é só colar aqui as camadas. Cola aqui o forro bel e depois a parte de cima da sua corujinha. Feito isso, é só costurar em toda a volta com o ponto da sua preferência. Aqui na parte da argola, vai passando a agulha por dentro do elo e voltando para que ele fique bem seguro. Cuidado que às vezes a linha embaraça aí nessa argola, então é melhor você dar uma esticadinha nela da maneira como estou fazendo aqui. Assim vai facilitar a sua costura. E depois é só terminar de costurar. Fazendo dessa maneira, na hora que o cliente puxar a argola, não vai esgarçar o feltro. E assim também não corre o risco de arrebentar a costura. E aí é só fazer toda a parte de colagem e acabamento do rostinho da sua corujinha. Assim, você terá a base do seu chaveiro e pode colocar aí novamente todos os acessórios que você preferir. Nesse caso, você pode colocar o lacinho como gravatinha, olha que fofinho. Essa corujinha dá tanto para meninos quanto para meninas. Você pode utilizar para o Dia dos Professores, para o Dia das Mães, lembrancinha de nascimento, batizado, aniversário, fica aí a seu critério, tem várias possibilidades de uso. Inclusive, coloca aqui para mim nos comentários qual modelinho você achou mais fofinho. A terceira maneira de colocar a argola de chaveiro é quando você já tem a sua peça pronta e não vai fazer todo o processo de abrir a peça para colocar a argola por dentro. Essa não é a maneira mais indicada, mas nesses casos você pode utilizar. Você vai vir aqui com a sua linha na cor do feltro, já com o nozinho na ponta, vai introduzir a agulha ali no centro da cabeça, lá em cima,
E aqui você vai fazer basicamente o nó francês, que é pegar um pedacinho de feltro, pegar essa linha que está aqui em cima, enrolar 3 vezes na agulha, puxar para a base, segurar e puxar a sua agulha. Em seguida, você vai cortar esse nozinho que ficou do lado de fora. Afinal de contas, ninguém quer nó de linha do lado de fora, né? E assim a sua linha vai ficar bem presa na sua peça. E aí, na sequência, é só você ir costurando aqui a sua argola. Só que quando for fazer o nó, você vai fazer um 8 aqui nessa sua linha. Que é o nó de arremate, na verdade, né? Que é para deixar ele bem firme e não soltar essa argola de jeito nenhum. Faz isso umas 3, 4 vezes. Depois você vai jogar a sua linha para dentro da peça, dá mais um nozinho de arremate bem pequenininho aí para não ficar aparecendo. E aí, joga a linha de novo para dentro da peça e corta. Isso porque, na hora que o seu cliente for manipulando esse chaveiro, essa última linha, ela pode ficar para fora. Já aconteceu comigo, então dá esse nozinho aí na peça, depois risca o feltro para dar uma disfarçada. E assim você tem a argola bem presa na sua peça. Apesar de que dessa forma, conforme for puxando, pode esgarçar um pouco o feltro, tá? E aí, você coloca os acessórios que você preferir para a data que você estiver fazendo e de acordo com o gosto do seu cliente. Aqui na descrição do vídeo tem o link de onde você pode comprar esses recortes de feltro para fazer aí todos esses acessórios para suas corujinhas. Com esse molde da corujinha, você pode fazer os chaveiros assim, só do rostinho delas, colocar aí os seus acessórios, enfim, dá para fazer várias coisas. E você também pode colocar o corpinho nessas corujas, fazendo ela de corpinho inteiro. Aqui eu já tenho o recorte do corpinho da minha coruja na cor rosa. As asas eu fiz dublada para ela ficar mais estruturada, eu ensinei a fazer na aula passada. Se você não assistiu, o link tá aqui embaixo na descrição. Tenho também aqui o meu recheio de forrobel. E aí, basicamente, é só fazer a colagem, como todo modelinho slim. Se você for fazer recheado, você coloca fibra. Aqui, a barriguinha, você pode fazer tanto aplicada. Nessa daqui eu fiz aplicação com um ponto palito. Mas como eu já fiz as carinhas coladas, eu vou seguir o mesmo padrão e colar também a minha barriguinha. E aí, é só colar aqui a parte da frente. E você costura aí em toda a volta com um ponto da sua preferência. Seu corpinho vai ficar assim. E aí, você pode deixá-lo dessa forma ou fazer a marcação das perninhas. Para isso, nós vamos vir aqui com a agulha na parte de trás e fazer aquele truque do nó francês. Pegando um pouquinho de feltro, enrolando a linha na parte de cima, puxando até a base e depois puxa aqui a sua agulha. E aí, é só cortar o nó que ficou ali da parte de fora. Aí, você vem aqui com a sua agulha na parte da frente, bem no meio das perninhas, volta com ela aqui para trás, no mesmo lugar que você fez o nozinho, volta a sua agulha lá para frente, depois para trás de novo e aqui você vai finalizar com um nozinho de arremate. Depois passa a sua linha lá para dentro da peça e corta para não ficar nenhuma pontinha para fora. E vai ficar assim a marcação das suas perninhas. Aqui não dá muita diferença. Geralmente quando você faz com fibra, dá para ver mais a marcação porque você puxa a linha e dá uma afundadinha. Aí fica a seu critério, se você quer fazer um modelo slim com ou sem a marcação das perninhas. E aqui eu já tenho todos os meus corpinhos feitos. As asinhas também já estão aqui prontinhas, dubladas e recortadas. E aí é só fazer a montagem aqui do corpinho. Quando você for costurar as suas corujinhas, eu te aconselho a fazer só a cabeça, tirar bastante foto
e depois montar o seu corpinho, porque assim você tem bastante peça para o seu mostruário. As asinhas você escolhe a posição que você quiser. Pode colocar para baixo, pode colocar para cima, pode colocar tampando o biquinho, que fica bem fofinho também. Pode colocar aqui para baixo, fica super bonitinha. E aí fica a seu critério o jeito que você vai colocar a posição das asinhas. Aqui eu vou colar as asinhas nas minhas corujinhas de 3 maneiras diferentes para você ver como fica. A colagem eu sempre faço com a cola quente, porque ela segura melhor no feltro. A cola de silicone você tem que ficar segurando e esperar até ela dar uma secadinha, porque senão sai do lugar. Então essas partes eu prefiro fazer com a cola quente. Aqui eu deixei a asinha soltinha para conseguir encaixar algumas peças que você vai ver mais para frente. E assim você tem 3 corujinhas de corpinho inteiro. Olha só que bonitinho que fica. E novamente essa é uma base, e aí você pode decorar a sua coruja do jeito que você preferir, tanto para o Dia das Mães quanto para o Dia dos Professores. Aqui, além de decorar o rostinho da sua coruja, como a gente já viu antes, você pode colocar itens decorativos. Todas essas peças de Dia dos Professores você já aprendeu a fazer aqui no canal. Se você não assistiu, o link da playlist vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí você pode colocar essas pecinhas menores na sua coruja, sem colar primeiro. Tira bastante foto e depois, conforme você for recebendo suas encomendas, você cola os itens na corujinha. Assim você consegue mostrar bastante foto para o seu cliente. Aqui para o Dia das Mães você pode colocar um coraçãozinho. Aqui no teu coração foi a maçã, só para ter uma ideia, mas fica muito fofinho para o Dia das Mães também. Assiste aí todas as opções que eu vou colocar para você e depois me conta aqui nos comentários qual delas você achou mais bonitinha. Como essas peças serão manipuladas, eu te aconselho a fazer o tratamento dessas peças na finalização. Você pode usar fixador de cabelo, impermeabilizante de tecidos e também a mistura de termolina. Se você não sabe como fazer essa misturinha, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você gostou dessa aula, não esquece de compartilhar com as amigas e ativar as notificações para saber quando as próximas aulas vão ao ar, e eu te vejo na próxima.